e a cruz ao alto diz que o... Ocorre que na década de 1980 no Brasil vivíamos ainda sob a égide de uma ditadura civil-militar, já nos seus extentores, né? Em 1985, você se lembra, foi a organização do colégio eleitoral para definir se íamos ou não voltar para presidente. Esse é um processo direto já que começa em 1983. Então, o conceito, o pressuposto segundo o qual trata-se de uma década perdida, tem uma natureza econômica fundamentalmente, porque os países árabes na década de 70 aumentam sobremaneira o preço do barril do petróleo. Então isso provoca uma crise no sistema capitalista, que é um sistema erigido, digamos assim, fundamentalmente no que diz respeito a transporte a partir do automóvel, né? Então há uma crise, como essa que se vive hoje, cada vez mais carro colocado no mercado e não há infraestrutura à disposição para isso, ainda que se consiga descobrir novas fontes de energia. O que não existe é a possibilidade física, estrutural, de comportar tantos e tantos e tantos automóveis em disputa em um espaço que não é mais possível ser expandido, né? Então, a crise econômica leva alguns derrotistas a imprimirem o nome de década perdida. Exatamente por quê? Porque há uma parada no chamado crescimento econômico. Este conceito no Brasil aparece alimentado por certos sujeitos que querem fazer crer que também, no que diz respeito à produção cultural, isso teria acontecido. Mas trata-se de uma inverdade. Trata-se de uma inverdade para um teatro comercial, porque o capital que alimentava determinadas produções deixa de existir uma vez que o mundo está em crise e começa a surgir exatamente uma outra forma de organização social e coletiva que vai redundar, digamos assim, nas discussões da década de 1990, chamado Arte contra a Barbárie, e uma mudança nos modos de produção, organização, para se contrapor exatamente a esta mercantilização absoluta das relações sociais como um todo, e que historicamente aparecem com o surgimento de Dona Margaret Thatcher lá na Inglaterra a partir de 1979. Então trata-se de um conceito migrado. E esse conceito migrado para as artes tem um interesse específico, uma vez que o capital passou a não mais alimentar as produções. Outros instrumentos de captação começaram a ser inventados. Não existiu no governo Sarney, em 1985, que vem como presidente uma vez que o Tancredo Neves falece antes de assumir, que foi ele eleito como presidente do país por intermédio de um colégio eleitoral indireto, de uma disputa, né, de um colégio eleitoral, não foi um voto livre, universal. Então a coisa começa a mudar muito significativamente nesse momento histórico. Ocorre que os relatos todos de que se dispõe, as análises que se dispõem mas em sua totalidade, apresentam exatamente o mundo em frangalhos e não faz referência exatamente a essa nova possibilidade de organização muito significativa que surge e cujas temáticas passam a ser muito diferenciadas no que diz respeito a temas e as próprias formas de relação entre os sujeitos. E aí, que espetáculos você citaria, então? Na década de 1980? Então, novos espetáculos que se... Todos aqueles, por exemplo, que o Antunes Filho faz a partir de 1978, quando ele adapta Macunaíma. Então isso é um modelo. Então, a gente vai dizer assim, o Antunes Filho não participou muito dessas questões políticas, mas é claro que ele é um sujeito histórico. E eu vejo nas obras do Antunes Filho, desde sempre, uma tomada, ainda que ele não mencione isso tão claramente, uma seleção de textos, de assuntos decorrentes de um mundo rigorosamente objetivo
que nós estamos vivendo, né? Pessoal do Vitor, que em 1979 apresenta um texto do Sofredini chamado Na Carreira do Divino, que é todo o regionalismo caipira que vem à tona. É uma turma formada na EAD, Paulo Betti, Giardini, a Marcília, Rosário, Reinaldo Santiago, um monte de gente. E Sofredini é um sujeito que aparece no finalzinho da década de 1970, que vai dirigir um grupo chamado Mambembe, que vai fazer obras absolutamente importantes e significativas. Luiz Carlos Moreira, em 1979, funda o Apoena, que depois vai se transformar em Engenho, e que tem uma temática diferenciada. César Vieira e o TUOV, Teatro Popular União Olho Vivo, está num processo de resistência. O Willo Krugli vem do Rio de Janeiro e toma terreno na cidade de São Paulo. O Tapa vem do Rio de Janeiro e se aloja na cidade de São Paulo. O Oswaldo Gabriele, do XPTO. Então, começa não, o ornitorrinco que nós falamos. Então, o que existe a partir desse momento histórico são diferentes agrupamentos coletivos, grupos, companhias de teatro, muitas das quais tomam assuntos de natureza com uma amplitude histórico-social mais ampla para conseguir propor este caminho. Eu, inclusive, na década de 1980, eu pertencia a um grupo chamado, então, Boca de Cena, fundado lá na Associação 25 de Abril, que é a data da Revolução dos Cravos portuguesa. Nós montamos um espetáculo da Natália Correia chamado Encoberto, que fala sobre o mito do dom sebastianismo. Nesse mesmo momento histórico também vai surgir uma contraposição a determinados grupos que têm uma temática social. Vai surgir, por exemplo, Gerald Thomas, que vai trazer algumas obras impactantes do ponto de vista formal, mas bastante esvaziadas de um conteúdo mais assimilável. Ele fez uma trilogia Morte, de obras do Franz Kafka, que tinha uma iluminação e um cenário poderoso, deslumbrante, que tinha, por exemplo, a Beth Coelho, memorável como atriz, mas eram espetáculos muito arbitrários do ponto de vista de condução temática. Nesse momento histórico, década de 1980, também começa a surgir, o finalzinho de 1979, o teatro besterol, que é um teatro muito alimentado por certo tipo de preconceito social. Nesse mesmo período histórico, década de 1980, vai surgir também aquilo que se chama que muita gente fala com um sentido muito pervertido na formulação, que é a estética gay, ou seja, obras com uma temática GLBS. Falei certo? Então, tem algumas obras memoráveis, ainda que não tão significativas do ponto de vista temático, mas que foram trazidas à tona também, forçando. É claro que tem a coisa do mercado, mas forçando também trazer essa temática para que as pessoas pudessem entender que são modos singularidades de sujeitos estarem no mundo. Então, Djalma, como qualquer outro momento histórico, há um espectro amplo de proposições e assuntos alimentando exatamente a possibilidade de o teatro propor esta troca significativa de experiências na condição exatamente de um experimento estético-social. Ao longo da história da humanidade como um todo, sempre existiram os oportunistas, ou seja, aqueles sujeitos que lançam mão de determinados estratagemas para conseguir sobreviver. Sempre existiu. Então, tem os chamados puristas, que são tão perigosos quanto os oportunistas. O que cabe investigar... Opa, com certeza. O que cabe investigar é o seguinte: o que leva os sujeitos, historicamente, a se organizarem para produzir alguma coisa mediada pelos símbolos,
e as táticas de que esses sujeitos têm de lançar mão em contextos que não lhes oferecem absolutamente nada para sobreviver. Na cidade de São Paulo existe uma grande conquista representada pela Lei Municipal de Fomento, que facilitou a possibilidade de sujeitos se inserirem em processos de aprofundamento experimentais em comunidades para criar as suas obras. Isso é uma realidade. Tem obras absolutamente deslumbrantes, facilitadas pelo fomento. Uhum. Mas grupos que sejam oportunistas, então ano que vem vai fazer 101 anos, não, fez esse ano 100 anos que o Nelson Rodrigues nasceu. Múltiplos foram os grupos no ano passado, 2012, que fizeram coisas, mas de A a Z. De A a Z. Tem muitos grupos que se especializam em saber os aniversários de morte, de nascimento, etc., de sujeitos, para fazer uma obra para tentar oferecê-la. Algumas até fazem isso bem, outras não conseguem fazer. Os procedimentos táticos de sobrevivência, eles existem para que os artistas não morram de fome. Mas eu vejo com problemas os oportunistas e os puristas. Se os sujeitos não fazem, fundamentados naquilo que a gente falou do sapo, de uma necessidade, eu penso que talvez seja algo postiço, superficial e alheio a ele. Mas não cabe a nós, que somos artistas, professores, etc., julgar os sujeitos que lançam a mão de tais estratagemas. Peraí, e você tem visto, então, obras na periferia. Como é que estão essas obras na periferia? O que você tem? Então, a periferia da cidade de São Paulo é enorme. Eu já fui ver. Vários mundos. Eu já fui. A Zona Leste, por exemplo, é aquela em que eu mais tenho ido. Porque são múltiplos grupos cuja residência atualmente se encontra lá na Zona Leste. Obras antológicas, memoráveis. Obras de um tempo longo de duração, mas são obras que têm processionalidade, têm um processo de permanência, de deambulação que você anda. Eu só quero falar de uma obra que não é da periferia, mas muito alimentada talvez por esses procedimentos populares vistos na periferia, que se chama Barafonda. Barafonda, para mim, foi um dos melhores espetáculos que eu assisti ano passado, da Companhia São Jorge de Variedades, um trabalho rigorosamente coletivo, com mais de 30 pessoas, com mais de 4 horas de duração e com mais de 2 quilômetros de percurso. Sai da Praça Marechal Deodoro, uma área degradada por múltiplas questões, e vai até após a linha de ferro CPTM, já no bairro da Barafonda. É uma festa, é um espetáculo, festa deslumbrante, falando da Barra Funda e de sua gente, parando em certos lugares que tem sujeitos que estão lá vivendo há mais de 40, 50 anos. Então, é um tipo de espetáculo muito interessante. Essa é uma proposição popular, essencialmente popular e muito desenvolvida em vários bairros da periferia de São Paulo. Então, existe todo um processo de aproximação da comunidade com a obra que é apresentada, lançando mão de múltiplos estratagemas de intervenção dos sujeitos com relação à própria obra e num tempo de duração maior. Eu fui assistir, cerca de 2 anos, por exemplo, ano passado, Dolores Boca Aberta Mecatrônica de Artes, lá da Zona Leste, de Arthur Alvim, Cidade Patriarca, fez um espetáculo chamado A Saga do Menino Falcão, uma ópera periférica, com 6 horas de duração. Só que a gente chegava num espaço que eles tomaram, abandonado pela municipalidade, e havia sopa, cafezinho, música, espetáculo dentro, durante o espetáculo dentro, até mesmo cobertor para as pessoas que sentem muito frio. Eu, quando fui ver, eu ganhei 2 cobertores, porque muito, muito, muito frio. Agora, é uma obra muito
muito significativa, muito significativa. É um coletivo realmente radical que toma as suas urgências de um ponto de vista sem nenhuma concessão, que todos participam, que tem um amplo processo de discussão, de criação memorável, antológico. Este mesmo grupo, por exemplo, foi indicado e ganhou o Prêmio Michel como experimento estético, e na hora de receber o prêmio, um ator leu um texto, um manifesto sobre as multinacionais que ocupam o mundo e exploram o conjunto da classe trabalhadora, e uma das atrizes do grupo jogou aquilo que parecia óleo queimado na cabeça do ator que leu. Então trata-se de um manifesto de protesto exatamente contra esse sistema arbitrário. Esse mesmo coletivo, o ano passado, ocupou 15 dias uma praça pública em Arthur Alvim e fez atividades, desde atividades corporais para a comunidade, debates, espetáculos. É surpreendente. E a municipalidade não impediu que o grupo ocupasse essa praça. A repressão, e havia lá um dormitório, uma cozinha, um banheiro, e os integrantes do grupo 15 dias ocuparam com atividades artísticas, culturais, numa proposição de intervenção àquela praça. Então são experiências absolutamente significativas. Existe um outro grupo aqui da zona oeste da cidade de São Paulo, um bairro bastante burguês, que é Perdizes, que tem a sua sede na rua Turiaçu, e que tem um projeto de máquinas de intervenção urbana. E eles andam quilômetros com bicicletas, carroça, revistas, passando a história do país, colônia, império e república, e apresenta obras deslumbrantes, muito significativas, mas de quilômetros. É antropofágica, é um outro grupo chamado Antropofágica. Então são experiências, Djalma, memoráveis, muito significativas. A periferia, fundamentalmente pelo fato, mais uma vez ao fomento, apresenta espetáculos nas comunidades mais distantes, em sedes ocupadas ou criadas de modo processional ou não, e o que faz com que muitos integrantes dessas comunidades nas quais esses grupos se localizam passem a ter interesse em participar de teatro também. Como são oferecidos cursos, oficinas, dessas oficinas e cursos surgem novos grupos. Eu terminei de escrever um texto propondo um pouco exatamente esse fenômeno ocorrido na cidade de São Paulo, em que eu de cara consigo levantar mais de 170 grupos de teatro em funcionamento na cidade de São Paulo, com mais de 2 espetáculos, 2, 3 espetáculos e mais. É um número absurdamente grande, mas pequeno em relação à dimensão da cidade de São Paulo. Mas nunca houve tantos grupos, coletivos, companhias fazendo teatro como agora. Grandemente isso se deve a uma forma organizacional de luta e militância do conjunto dos artistas, que decorre principalmente do projeto de fomento. Não exclusivamente, mas grandemente. A Secretaria de Estado do Município da Cultura tem um projeto chamado VAI, que é a valorização das atividades culturais, em que há uma concessão de um montante econômico, acho que vai até R$50 mil, eu não sei se continua assim, para grupos da periferia cujos representantes não tenham mais de 29 anos de idade enquanto propositores. Então realmente é uma rede muito significativa de manifestações de produção às quais nós não temos acesso nem notícia, porque não existe um sistema de registro documental dessas experiências. Como eu tenho andado bastante e sou um pesquisador, eu tenho acesso a muitas dessas experiências, mas parte muito pequena delas, né? Mas é um pipocar intenso. Eu digo para mim não, eu digo para todo mundo, porque essa é uma convicção pessoal e não uma convicção discursiva, mas de ação, de militância. Eu pertenço a um imenso coro. Eu sou um coreuta, eu sou um corifeu, que
que às vezes tem um papel de coreuta, mas eu pertenço a um grande coro, portanto, a minha relação, a relação fundamental que eu busco ter na vida é de parceria, de companheirismo. Certo? Sim. Pronto. Não precisa ser apaixonado, né? Paixão, estopim aceso. Ai, meu Deus, que medo dele se apagar. Só encontrará de Deus na eterna calma o porto sempre por achar.